Olá, nono ano. Então, a nossa aula de hoje será sobre os anelídeos, ok? Bom, só para a gente se situar, né? A gente já estudou, então, os poríferos, que são representados pelas esponjas, os quinidários, que são as águas vivas, as anêmonas, as hidras, os plateumintos e os nemateumintos, né? Que são os vermes. Os plateumintos têm o corpo achatado, os nemateumintos têm o corpo cilíndrico e tem uma característica muito importante, que a partir dos nemateumintos, todos os demais animais têm o sistema digestório completo, começa na boca, termina no ânus, né? Na última aula, então, a gente viu os moluscos, né? Que são as lesmas, os caracóis, os caramujos, os polvos, as ostras, os mexilhões. E hoje a gente vai ver os anelídeos, tá? Aqui tem algumas palavras, por exemplo, diblástico, acelomados, que são referentes à parte interna dos animais e que vocês vão ver no ensino médio, ok? Lembrando, esses animais que a gente está estudando, eles são animais invertebrados, isto é, eles não têm coluna vertebral, ok? Bom, e quem que são os anelídeos, né, pessoal? Os anelídeos, eles são representados, então, pelas minhocas, pelas sanguessugas e por nereis, que são poliquetos marinhos. Os mais comuns são as nereis, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, pessoal, o nome anelídeo vem de uma palavra latina, né, que significa anelos, que anelos é igual a anel. Eles são vermes, pois têm o corpo mole, eles são vermes cilíndricos, que têm o corpo dividido em anéis, né? Cada anel, ele é chamado também de segmento. E essa segmentação que é a característica, né? A principal novidade desse grupo, tá? Porque se vocês forem perceber, eles também têm tubo digestório completo, eles também têm o corpo cilíndrico e mole. Então a gente pode confundir eles com nemateumintos. Eles não são nemateumintos por quê? Porque eles têm o corpo dividido em segmentos, em anéis, tá? Bom, nesse filo conhece-se, né, cerca de 15 mil espécies, né? E todos têm essa mesma característica, tá? Que é o corpo dividido em segmentos, em anéis, certo? Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos, né? Tanto de água doce quanto de água salgada. E eles apresentam simetria bilateral. O que é simetria bilateral? Uma coisa nova que a prof ainda não tinha falado para vocês. Um lado do corpo é igual ao outro, o lado direito é igual ao lado esquerdo, tá? Ou pelo menos muito parecido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do principal representante, né, desse filo, que nós temos no reino animal. Dentro do reino tem os filos. A gente está estudando o filo dos anelídeos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o principal representante desse filo, que são as minhocas, tá? As minhocas, pessoal, elas vivem em ambientes de água doce ou em solo úmido, né? Elas não podem viver em ambiente seco. A gente vai ver o porquê depois. Existem espécies muito pequenas que chegam em torno de 1 milímetro, tão pequenininhas que são, mas existem espécies como o minhocuçu, né, que é uma espécie brasileira, que até tem uma imagem ali no slide, vocês podem reparar, que pode chegar a 2 metros de comprimento e a 2,5 centímetros de diâmetro, né? E essa espécie de minhocuçu, ela tá ameaçada de extinção, justamente porque as pessoas têm medo e acabam matando o animal, mas ele é inofensivo, tá? Aqui a gente pode ver, então, que as minhocas, elas têm o sistema digestório completo, ok? Começa na boca e termina no ânus. Elas têm um anel, né? Que são, na verdade, é uma junção de 2 ou 3 ou 4 anéis, que se chama clitelo, que é diferenciado nas minhocas, que serve para reprodução, que a gente vai ver depois,
tá? E aqui a gente tem um pouquinho do sistema digestório delas na imagem do lado direito, que é formado pela boca, pela faringe, pela moela, pelo intestino e pelo ânus, tá? Esses animais, eles se alimentam principalmente, né, de micro-organismos e de vegetais em decomposição, que ficam no solo, né? E o alimento digerido, ele começa a ser digerido na boca, né? Ele é ingerido pela boca, começa a digestão na boca, depois ele vai para a faringe e ele é triturado pela moela, tá? Antes de ir para a moela, ele passa pelo papo. Por que tem papo e moela? Porque muitas vezes nesse processo da alimentação da minhoca, principalmente no solo, ela encontra pequenas pedrinhas. E o papo e a moela, eles têm a função de triturar essas pedrinhas, tá? O que não foi aproveitado pelo animal é eliminado pelo ânus em forma de fezes, ok? Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema circulatório na primeira imagem, sobre o sistema respiratório na imagem do meio e sobre o sistema nervoso na última imagem, tá? Então, assim, ó, o sistema circulatório das minhocas, ele é um pouco diferente do da gente, por exemplo, porque a minhoca, ela não tem apenas um coração, ela apresenta vários corações, tá? Que são ligados aos vasos sanguíneos que são localizados ao longo do corpo, tanto na face dorsal, que é a parte superior do corpo, né, relativo às costas, quanto na parte ventral, que é a parte inferior do corpo, relativo ao ventre, tá? Ela apresenta, ao invés de um coração grande, vários coraçõezinhos que bombeiam o sangue, mas tem a mesma função do nosso, que é bombear o sangue, ok? Na imagem do meio, tá mostrando para vocês como que é a circulação, desculpa, a respiração das minhocas, tá? A respiração das minhocas é cutânea, isto é, o gás oxigênio entra pela pele e vai para a corrente sanguínea, e o gás carbônico é eliminado através da pele também, tá? Ela não tem um sistema respiratório especializado. Entra e sai os gases pela pele, então é cutânea, ok? A última imagem está mostrando o sistema nervoso das minhocas, que de uma maneira geral, todos os anelídeos eles têm um sistema nervoso bastante desenvolvido. Na região da cabeça, como vocês podem ver ali, tem uma grande concentração de células nervosas que vão formar os gânglios nervosos, que funcionam como um centro nervoso, tá? E são animais que já têm um sistema nervoso mais desenvolvido do que nematelmintos, do que plateumintos, do que quiquinidários, certo? E, em geral, é isso. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a reprodução das minhocas, né? Como a prof falou, na região anterior do corpo está localizado o clitelo, né? Que é uma região mais clara que envolve 2 a 3 anéis, dependendo da espécie. E essa estrutura ela tá relacionada, né, com a reprodução desses animais. Então, como é que funciona? Todas as minhocas são hermafroditas. O que é isso? Elas apresentam tanto órgão sexual masculino quanto feminino, elas apresentam tanto óvulo quanto espermatozoide, tá? E na cópula, que é o ato sexual, né, dos animais, há transferência de gametas masculinos de uma minhoca para outra, né? Então, o que acontece? A fecundação, ela se chama fecundação cruzada, porque é trocado espermatozoides de uma para outra, tá? Então, depois da cópula, é formado um casulo, que nesse casulo é que vai acontecer a fecundação e a formação dos ovos. Com o tempo, esse casulo ele vai migrando em direção à região da boca, antes de ser liberado completamente. E dentro desse casulo que vão estar os ovinhos, né? Que vão dar origem às novas minhocas, tá? Então, é uma fecundação cruzada e porque todas as minhocas são hermafroditas, então elas trocam
espermatozoides, ok? Então, o espermatozoide de uma libera o óvulo da outra e vice-versa também. Bom, pessoal, a classificação dos anelídeos, tá? Os anelídeos, eles são classificados de acordo com o número de cerdas que eles têm no corpo. O que são cerdas? São como se fossem pelinhos curtinhos, e alguns têm, outros não têm, outros têm muitos, outros têm poucos, e é assim que eles são classificados, tá? Oligoquetos, tá? Oligo vem de pouco, quetos vem de cerdas, então tem poucas cerdas. E quem é representante dos oligoquetos são as minhocas. Poliquetos. Poli vem de muitas, quetos vem de cerdas, então poliquetos são anelídeos que têm muitas cerdas. E um exemplo, não tem nome popular, só tem o nome da espécie ali que é nereis, tá? Que são anelídeos aquáticos. Aquetos, né? Não, quetos cerdas. Então, são anelídeos que não têm cerdas, mas eles são mais conhecidos como irudíneos ao invés de aquetos, tá? Mas é a mesma coisa. E o mais comum dos irudíneos é a sanguessuga, tá? Eles não têm cerdas. Mas, prof, eu não consigo ver as cerdas da minhoca, por exemplo. Mas elas têm, pessoal, poucas, bem fininhas e geralmente são transparentes, mas tem cerdas sim, tá? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada classificação, né? Então, assim, os oligoquetos a gente já estudou bastante sobre eles, né? Que são as minhocas, que oligo, poucos, quetos, cerdas, então são anelídeos com poucas cerdas, né? Os oligoquetos é representado pelo grupo das minhocas. Eles têm a característica de ter na região anterior, então, alguns anéis diferenciados do resto do corpo, que se chama clitelo, que está relacionado à reprodução. E uma característica muito importante dos oligoquetos, pessoal, é que eles são muito utilizados na agricultura, né? Por quê? Porque a minhoca, ao se alimentar, ela engole partículas do solo, de onde ela aproveita a matéria orgânica e libera os restos na forma de pequenas bolas, chamadas bolotas fecais. Essas bolotas, juntamente com a terra, elas formam um material chamado de humus, humus da minhoca, que ele é rico em nutrientes, né, que é matéria orgânica e sais minerais, e contribui para o desenvolvimento das plantas. Assim, as fezes das minhocas, elas são extremamente úteis, né, para a agricultura, porque ela forma um adubo orgânico, tá? Misturado ao humus, há também muitos ovos de minhoca. E dessa forma, ao utilizá-la como adubo, estamos induzindo mais minhocas no solo, beneficiando, né? Além disso, as minhocas, elas participam da aeração do solo, né? Que é a entrada de ar e de água no solo, porque conforme elas vão caminhando, né, se locomovendo, elas vão formando túneis debaixo do solo. Isso facilita a entrada de ar e, consequentemente, quando chove, o solo está mais fofo, consegue ficar mais água ali para as plantas conseguirem absorver, tá? Então, as minhocas elas são extremamente úteis para a agricultura. Além disso, também podem ser utilizadas como iscas, né? No caso da pescaria. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os aquetos, né, mais conhecidos como irudíneos. O representante desse grupo são as sanguessugas e eles não têm cerdas no corpo, né? Esses animais eles são encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos. Acabei esquecendo de falar, pessoal, que tanto a minhoca quanto a sanguessuga precisam estar em ambientes úmidos ou na água, porque como o oxigênio entra pela pele, precisa sempre a pele estar úmida, tá? Isso é uma coisa bem importante. A prof acabou esquecendo de falar lá na hora da respiração. Mas enfim, eles também são encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos. O corpo desses animais eles podem medir de meio centímetro até 30 centímetros. E ele é mais achatado, né? E eles apresentam ventosas, uma ventosa em cada extremidade.
E assim como as minhocas também são, as sanguessugas também são hermafroditas, mas elas não apresentam o clitelo. A maioria da sanguessuga, ela se alimenta de sangue, né, de vertebrados, tá? Mas também tem espécies que se alimentam de sangue de outros vermes, mas a mais comum é se alimentar de sangue de vertebrados. E para se alimentar, né, as sanguessugas, elas se fixam no hospedeiro com uma ventosa e usam os dentículos da boca para perfurar a pele. Após a fixação da presa da boca da sanguessuga na pele da pessoa, a sanguessuga ela elimina uma substância que se chama iridina. E essa substância ela atua como um anestésico e impede que a coagulação do sangue da pessoa aconteça, né? Então ela continua conseguindo sugar aquele sangue a todo momento, porque não dói e não coagula o sangue, ok? Aqui no canto da esquerda, vocês podem ver que a sanguessuga, ela se locomove por um movimento conhecido como mede-palmo, que é o similar, que é similar com que aquele que a gente faz quando quer medir alguma coisa em palmos com as mãos, né? Vocês podem ver ali, ó, do 1 até o 6, mais ou menos exemplifica como que uma sanguessuga, ela se locomove, tá? As sanguessugas são boas nadadoras, só uma questão de curiosidade. E aqui desculpa, nessas duas imagens, uma de baixo, que é um desenho, na verdade, e a outra que tá a sanguessuga nas costas da pessoa, a prof quer falar um pouquinho para vocês, no sentido de que até o século XIX, as sanguessugas elas foram muito usadas em técnicas chamadas de sangria, né, que consiste em retirar o sangue de pacientes para tratamento de doenças. Recentemente, essas técnicas voltaram a ser uma opção de tratamento, né, principalmente para quem tem um problema de circulação de sangue, com possibilidade de gangrena. Gangrena é quando morre o tecido do corpo, tá? E como a sanguessuga libera a iridina, né, que favorece a circulação local, essa iridina ela vem sendo produzida em laboratório e utilizada durante processos cirúrgicos, nos quais o sangue não pode coagular, né? Coagular é quando o sangue tenta formar uma barreira para fechar aquele tecido, não pode acontecer isso no meio de uma cirurgia, né? E as sanguessugas elas podem auxiliar na redução de hematomas, né? Por exemplo, próximas cicatrizes, tá? Eu vou deixar para vocês um link muito curioso de uma revista que fala bastante sobre a sanguessuga, que ela já foi tão odiada e tão amada na antiguidade, por acreditarem que ela curava todas as doenças. Ela movimentou muitos bilhões de dólares na época, em diversas épocas, na verdade, e é um texto bem interessante. Quem tiver curiosidade, a prof vai deixar o link lá para vocês lerem, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar, então, a classificação dos anelídeos, a gente tem os poliquetos, né? Poli, muitos, quetos, cerdas. Como vocês podem ver aí, eles têm muitas cerdas espalhadas pelo corpo, né? Eles são exclusivamente aquáticos, não tem poliqueto terrestre, e a maioria deles é aquático marinho, tá? O corpo desses animais, eles têm muitas cerdas, como a prof falou, e a cabeça é diferente do restante do corpo, né? Diferente, por exemplo, da minhoca e da sanguessuga, que a cabeça não é diferenciada do corpo. Alguns poliquetos, eles vivem se rastejando, né, no fundo do mar, ou em costões rochosos, e outros, eles vivem em tubos que eles mesmos constroem no fundo do mar, como, por exemplo, esse último que a prof colocou ali na imagem, daí eles são chamados de tubículas, ok? E eles são diferentes da sanguessuga e das minhocas também, porque eles não são animais hermafroditas, eles têm sexos separados. E eles podem ser, a maioria das espécies é carnívoras, mas também tem espécies que são herbívoras. Eles não têm muito nome popular porque não são muito animais conhecidos, né? Então a gente tem o mais que a gente mais conhece é o nereis mesmo, que daí é o nome da espécie, tá? Não um nome popular. Pessoal, então a aula de hoje era isso. Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham compreendido
E qualquer dúvida, a Prof está à disposição para ajudá-los no chat do Teams, ok? Um beijo!